E aí galera, bem-vindos ao canal da Cabanis. Se você está assistindo esse vídeo, eu assumo que você já assistiu a Viagem de Chihiro. E você está procurando entender o significado real dessa história. Então, preste atenção. Primeiro, essa perspectiva é o que funciona para mim. Eu lembro que quando assisti esse filme no cinema pela primeira vez, eu era um criancinha e não entendia nada. Eu via que tinha muitas coisas interessantes, eu sentia que tem uma significação maior, mas eu não tinha as ferramentas para conseguir interpretar e tirar o valor que hoje eu tiro desse filme. A minha sugestão é que você assista esse filme com o seguinte ponto de vista. Toda a estrutura do filme se passa dentro de uma mente de um indivíduo maior, que não é mostrado no filme, e que é a casa de banho, é o centro de pensamento, é onde todas as coisas que esse indivíduo experiencia na vida real vão ser levadas para serem desintoxicadas e armazenadas na memória, ou seja, é aquela parte da sua mente em que você limpa as suas memórias, as coisas que você fez. Só que é o seguinte, não é só a parte da sua mente que interpreta os seus estímulos externos, suas sensações, que é o que acontece durante o sonho, quando a gente vai dormir, nossa parte consciente meio que desliga e o subconsciente vai começar a trabalhar, pegando coisas que você experienciou durante o dia, coisas que você sentiu, coisas que você viu, coisas que você ouviu e vai desintoxicar. Mas esse filme, A Viagem de Chihiro, não fala sobre isso. Ela fala de uma inspeção, de uma exploração interna consciente. E a consciência é Chihiro, então a figura de Chihiro representa a consciência, que é algo que é inocente, algo que não evita, embora possa ter medo, possa hesitar, mas ela não evita as coisas por nojinho ou por medo. Logo no início do filme, pra mim, a gente vê a cena mais chocante, que é quando os pais de Chihiro se transformam em porcos. O que isso quer dizer? Pra mim, isso quer dizer que a parte masculina e a feminina de todas as pessoas, ou seja, do externo, do interno, do corpo, da mente, do dentro da pele, para fora da pele, tudo isso é representado pela mãe e pelo pai. Seria a lua e o sol no tarô. Essas duas coisas se transformam em porcos. Eles estão nesse mundo dos espíritos, a noite vem e eles estão comendo, e toda a figura, toda a imagem que a Chihiro tinha de seus pais, de que eles eram deuses, que eles sabem de tudo, desapareceu. Não só desapareceu, mas se metamorfoseou, se transformou em animais, em porcos, né? Pra mim, essa é uma referência para aquele momento da vida em que você, primeiro, você repara que os seus pais não sabem de tudo, que eles não são deuses, isso e aquilo, mas é algo a mais para mim, eu acho que é mais profundo. E o segredo real dos pais se tornarem os porcos, pra mim, pro meu ponto de vista, é aquele momento em que você se vê de uma forma desencantada. Então, o seu corpo e a sua mente, você começa a ver o seu corpo como um blob, assim, tipo uma massa de carne, como um porco, um animal selvagem que só responde a instintos. A sua mente você vê só como um sistema, só como uma coisa que você usa para sua, que surgiu por acaso, ou então seguindo a evolução. Ou seja, desdivinação do seu eu. É assim que começa a história, é o que vai engajar na história, porque quando isso acontece, ela tem que largar dos seus pais, Chihiro, e tem que ir na sua própria aventura, na sua própria jornada. O filme segue com a noite chegando e os espíritos inundando esse mundo. E nesse mundo, os espíritos representam os estímulos externos, também qualquer outro tipo de abstração mental, ou seja, a sua relação com seus amigos, pode ser um espírito, pode ser aquela coisa que você fez semana passada, ou então aquela coisa que você fez há 10 anos atrás, que você não consegue esquecer, que você ainda pensa sobre isso, às vezes que você machucou alguém, às vezes que você fez alguém feliz, tudo isso vai ser representado mentalmente, na sua própria mente, e no filme ela é representada pelos espíritos que vêm se banhar, vão se lavar. São coisas externas que têm que ser processadas para ser armazenadas na nossa memória. A casa de banho é comandada por Yubaba. Yubaba é uma cabeçona sem corpo nenhum. Ou seja, ela é aquela parte de você que não sabe muito bem o que está acontecendo com o corpo, mas está lá tomando conta de todo o sistema. É parte do seu corpo, parte do seu cérebro, que vai criar esquemas para saber
como agir de forma apropriada. Ou seja, você vê, ok, fiz A, aconteceu B, então a próxima vez tem que fazer C. Então é isso, vai estar sempre fazendo esquemas. Além disso, quando o seu cérebro está distraído, não está fazendo nada, que é a maior parte do seu dia, inclusive, essa parte do seu cérebro vai estar ativa, criando um sistema padrão. Ela vai ficar trazendo pensamentos, padrões, 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 que vai deixar o seu dia organizado. Ou seja, você tem que acordar, tomar banho, fazer jantar, fazer isso, fazer aquilo. Beleza. E aí, já alguns assuntos aí esteja pensando no dia. Talvez sua relação com tal amigo, pô, devia estar ligando para aquela pessoa. Talvez você esteja pensando em várias coisas, não importa o que seja. Mas o que você pensa quando está distraído, às vezes, ou distraída, às vezes fazendo a louça, tomando banho. Esse pensamento aleatório, assim, ele é consistente, ou seja, todo dia de manhã, ele vai ter quase a mesma voz. Claro que todo dia, todo momento, ela vai mudando, vai mudando, vai mudando. Mas como todos os dias você está convivendo com essa voz, você não percebe a mudança de tal forma que você acha essa voz é a única constante na minha vida. Então, ela deve ser eu. E isso é uma das grandes ilusões, que você acha que você é uma parte de você e é só uma parte técnica, uma parte logística do seu corpo. Então, Chihiro, ela vai para Yubaba, que representa isso. Também a parte que consegue coordenar várias outras partes do seu cérebro. E para chegar lá, primeiro ela tem que cuidar de uma coisa. Ela repara que ela está desaparecendo do mundo dos espíritos, ou seja, ela está perdendo a consciência. Pelo menos esse tipo de consciência. Essa consciência que tem noção do que está acontecendo no mundo dos espíritos, ela está desaparecendo. O que que faz? Chega Haku, que é um espírito externo, masculino, é o espírito do rio, a gente vai descobrir no final do filme. E ele vai e dá uma bolinha para Chihiro. Ele fala, ó, não se preocupe, não vai se transformar em porco, mas mastiga e engole. Que é engraçado porque é exatamente o que eu falava aqui em Amsterdã, vendendo cogumelo mágico. As pessoas vêm, querem experimentar um cogumelo mágico, eu falo, ó, barriga vazia e mastiga bastante. Por quê? O psilocibina, que é o ingrediente ativo do cogumelo mágico, ela tem que ser exposta. Então, se está com cogumelo, está com a trufa, você tem que mastigar bastante, 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 engolir e esperar a experiência iniciar. E que isso acontece. Haku dá para ela essa bolinha, ela mastiga, engole e não está mais desaparecendo. Ela pode engajar na experiência psicodélica que ela está entrando. Para chegar na casa de banhos, ela primeiro tem que atravessar a ponte. A ponte, no nosso cérebro, ela é o tálamos. O tálamos, a maior parte do dia, a maior parte do sono, quando você está dormindo, por exemplo, o tálamos ele não está funcionando, ele está muito inativo. Até que você entra no sono profundo, de movimento rápido dos olhos. E aí, quando você chega nesse estado, o tálamos entra em atividade. E o objetivo dele é pegar esses estímulos sensoriais e trazer para o cérebro para ser desintoxicado e armazenado na memória. Então essa ponte até a casa de banho é quando a noite chega, os espíritos vão e inundam a ponte. E é isso. Então o tálamos ele está lá trabalhando como se estivesse dormindo e durante a experiência psicodélica isso também acontece de uma forma bem intensa. Então pode ser o sono, mas para mim é uma experiência psicodélica mesmo. Então ela vai, passa pela ponte e chega lá. Ok. Antes de chegar em Ubaba, no topo da consciência, ela tem que aprender outra coisa. Você, com a intenção de explorar sua mente conscientemente, você primeiro tem que ter a intenção. Segundo, você tem que ter o controle. Então, para conseguir o controle, primeiro, Chihiro tem que controlar a respiração dela. Para fazer isso, ela entra em contato com a mentalização, com a abstração mental, uma personificação do movimento voluntário do corpo. E tem poucas coisas que a gente pode controlar voluntariamente. Tem, claro, nossos braços, nossas mãos, boca e tal, mas a nossa respiração é algo que a gente pode controlar voluntariamente. Mas, quanto mais a gente tenta controlar, mais a gente entra no caminho do pulmão. Ou seja, o seu objetivo quando você está querendo meditar, explorar e numa jornada é você observar sua respiração sem tentar
controlar, sem tentar fazer o trabalho dela. E no filme isso é representado pelo momento em que Chihiro tá lá vendo as bolinhas transportando combustível pro fogo para gerar energia para a casa de banho. Ela vai lá e tenta ajudar. No momento que ela joga, todas as outras bolinhas param de transportar e falam assim, beleza, você tá fazendo isso, vá fazer isso, faça por mim também. Ou seja, quando você tenta controlar a sua respiração, sentou para meditar, tenta controlar a sua respiração, você perde o ritmo. Ou então você tá no ritmo tal, mas você perde fôlego. Nossa, eu tô respirando, mas tô sem fôlego. É a mesma coisa. É aquele momento de se acostumar, de aprender a observar sem controlar. Quando ela aprende isso, ela tira o sapato dela, que representa a conexão com o mundo físico, e entra pela portinha. Tipo Alice no País das Maravilhas tem a portinha, ela vai e entra. Entrando no castelo, ela chega em Yubaba. O apartamento de Yubaba é maravilhoso, cheio de joias, ouro, coisas valiosas, coisas que ela dá valor. E tudo bem organizado, vários quartos, parece um labirinto mesmo. Esse apartamento representa uma parte do seu ego. É como você se vê, como você estrutura sua mente de uma forma consciente e tal. É mais ou menos como você vê a sua personalidade. É o que esse quarto representa. Quando a Chihiro chega lá, ela tá querendo emprego. Ela quer falar assim, olha, eu quero te ajudar aqui, eu sou consciência e eu quero te ajudar. O que que eu faço? Então, o primeiro dever que ela tem é de limpar o espírito da sujeira. No meio da noite, chega o espírito da sujeira e Yubaba percebe logo. Claro, ela é o esquema da sua mente, aquela parte de rotina. A rotina é a seguinte, quando uma memória que você não quer pensar sobre, algo que você tem aversão, algo que você acha que vai te machucar, chegar na superfície, você vai se fechar e evitar. Durante o dia, você não pensa muito sobre as coisas do passado, se você estiver ocupado, mas quando você vai dormir e você desocupa o corpo, a sua mente, o seu cérebro, ele vai usar essa oportunidade para trazer coisas do seu passado para serem processadas, para serem limpas. Então, aquela memória, sabe quando você senta e não consegue dormir, você está pensando, velho, não quero pensar sobre isso, não, 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 não. Essa coisa embaraçosa que você fez, essa coisa que você fez que machucou as pessoas, ela vai continuar surgindo e aparecendo na superfície da sua consciência até você parar e conscientemente e passo a passo, titim por titim, desmistificar, entender, experienciar novamente, explorar mentalmente essa memória. Vale a pena escrever, vale a pena discutir, vale a pena fazer isso consistentemente e não somente antes de dormir, mas reservar um momento do seu dia para você parar e fazer isso. E é isso que o filme representa quando o espírito chega, todo sujo, ninguém quer tocar nele, mas Chihiro tem nojo, mas ainda assim faz o trabalho dela e vai até o fim. Quando ela tá lá limpando o espírito, ela vê um espinho, e espinho machuca. Pega a sua memória, pega uma coisa do seu passado que você fez, que te machuca. Vai nessa coisa que te machuca e começa a cavar de lá. É isso que quer dizer. Então ela viu um espinho, e aí ela vai e começa a puxar, puxar, puxar. Ela vê que não é um espinho, é uma bicicleta. Quando Yubaba percebe, velho, essa coisa que machuca, ela na verdade é uma bicicleta. Vamos descobrir o que tem aí. E ela sacou logo, então essa parte, Yubaba, que é o ego, a parte que coordena todo o seu cérebro, ela vai falar assim, velho, todo mundo junto, vamos conseguir fazer, vamos lá, mano, vamos, puxa, puxa, puxa. Todo mundo puxa, puxa. E assim que a bicicleta sai, sai muito mais coisa. Toda a sujeira, tudo que a pessoa estava escondendo, tudo que ela estava lá, tudo que estava acumulado a partir desse trauma, a partir dessa experiência. Talvez a pessoa estava andando de bicicleta, caiu de bicicleta, se machucou. E aí nunca mais teve confiança para conversar com as pessoas olhando no olho, talvez não tenha mais confiança para ir nadar, para fazer outros esportes. Então, esse tipo de trauma pode sair acumulando e reverberar em outras coisas da sua vida. Então, Chihiro chega, descobre isso, sai toda a sujeira. A única coisa que surge, a única coisa que sobra é o espírito. O espírito do rio, bem velho, bem enrugado. E é também um dragão, como Haku. Ele parece ser masculino, ou seja, representa uma influência externa. E também é uma influência protetora. Então, no caso da bicicleta, por exemplo, talvez você criança adorava andar de bicicleta, ia muito rápido, sentia como se estivesse voando, como se estivesse pilotando um dragão. E aí você vai lá, cai.
e você perde confiança nesse dragão, nesse espírito, ele se torna sujo, algo que você evita, que você tem aversão, que você cria estratégias, esquemas para evitar essa experiência, esse tipo de espírito. Mas, na verdade, é algo que você deve entender e cultivar, velho, porque esse tipo de espírito é guardião se você valoriza ele. Se você não tira o nome dele, que é o que o Baba faz com as pessoas que trabalham lá, e deixa eles trabalhar no termo deles, você vai conseguir entrar em um equilíbrio. Então vamos nessa. Ela foi lá, Chihiro conscientemente limpou essa memória, essa experiência, esse trauma e ganhou um outro, uma outra trufinha, outro cogumelinho que ela dá pra ele e mais tarde ela ingere. Tá bom, então agora você já conseguiu entrar na sua mente, já conseguiu controlar o seu corpo e entrar mais profundamente ainda, já aprendeu a limpar sua memória, seus traumas conscientemente. Agora você precisa limpar a parte inconsciente, a parte que você não vê, a sombra. Você precisa conhecer a parte de você que não está clara, a parte que não está, que a sua consciência ainda não conhece. Então, primeiro, ela tem que implementar outras partes do cérebro. Tem no cérebro humano tem a parte da consciência, que é o neomamália, mas antes disso, antes do ser humano ser capaz de fazer altas abstrações e grandes pensamentos, a gente desenvolveu o cérebro reptiliano. A gente chama de reptiliano porque é aquela parte do cérebro que não aprende logicamente, mas ela aprende por tentativa e erro, e ela vai condicionar comportamentos que vão aumentar a chance de sobrevivência da pessoa. O reptiliano ele é representado pelo corvo. No início, Chihiro, ela vê o corvo voando, assim, observando tudo, e a gente fica paranoico, fica pensando, velho, o que esse corvo está fazendo, o que ele está observando. Para muitas pessoas, essa parte do instinto, quando ela está na rua, assim, e o instinto dela fala, presta atenção. Tem gente que reage muito, exagera na reação. Então, Chihiro, ao invés de fazer isso, ela transforma o corvo em um passarinho. Depois, no processo de evolução humana, no nosso cérebro foi desenvolvida a parte emocional, a parte mamífera, que é muito útil para a nossa relação com outros animais, com outros seres humanos em comunidade. Com isso, algumas pessoas têm medo desse bebê. Todo mundo ama, é claro, as emoções e tal, mas tem gente que tem medo, que quer defender, que faz, velho, se o meu bebê sair de controle, eu vou entrar em pânico. Talvez você esteja falando com o seu chefe, talvez esteja falando com alguém que te deixa nervoso e talvez o bebê esteja querendo chorar, se descontrolar e você fica querendo controlar. Não, bebê, não chore, não entre, não saia de controle. Vou te colocar aqui nessa sala, bem confortável, e você fica aí. E é isso. O bebê representa a parte mamífera do nosso cérebro e ela é transformada no mamífero mais fofinho e inofensivo, que é o hamster. Não precisa ter medo do seu bebê, deixa ele chorar, deixa ele acontecer, só observe. Beleza. Agora você tem Chihiro, que representa neomamália, grande capacidade de pensamento e consciência. Você tem o bebê, que agora é o hamster, que representa a parte mamífera, o emocional de todas as pessoas. E o pássaro, que é a parte reptiliana, aquela parte que quando você está andando no celular assim distraído, o seu olhar periférico está prestando atenção no tráfico, se alguém está vindo, se tem uma bicicleta, se tem um buraco, esse tipo de coisa. É o reptiliano. Então, ela incorpora todas as partes e vai num trem. Esse trem, ela conseguiu o ticket com Kamad. Kamad é a representação mental do nosso corpo e ele fala assim, velho, eu tenho esse ticket aqui, desse lugar que eu aprendi há mais de 40 anos, o que indica, pela primeira vez, que a pessoa, o dono dessa mente, em que todo esse processo está acontecendo, ela tem mais de 40 anos. Ou seja, o filme não é sobre uma criança, não é sobre uma pessoa jovem, é sobre uma pessoa velha que está se redescobrindo, que está pela primeira vez explorando a sua mente conscientemente e tentando resolver um trauma. Nessa viagem, ela não pode ir sozinha, então ela leva o emocional e o reptiliano. E também com ela leva o no face, o sem face. O sem face é um fragmento da sombra. A sombra é uma parte de você que você conscientemente ou não ignora, uma parte que você não quer admitir que faz parte de você. É aquela parte que é gulosa, que é gananciosa, aquela parte que machuca os outros, aquela parte que você não aceita que você é.
Mas é muito útil também para algumas coisas. Tem uma certa utilidade. Então você tem que aprender a fazer essa parte, esse fragmento da sua sombra, trabalhar a seu favor. Como é que você faz isso? Bom, Chihiro, ela entra nesse trem com esses personagens e foca. Ela começa a relaxar, é como se estivesse meditando. A grande diferença é que nessa parte do filme, Chihiro, ela está querendo entrar em transe, ela quer como se estivesse entrando em hipnose. Então, primeiro o corpo dela tem que relaxar, os pensamentos vão aparecer espontaneamente. Vão passando, passando, passando. Parece que no espaço os pensamentos. São pensamentos que às vezes você nem consegue identificar, que depois você fala, velho, tava aqui distraído nesse pensamento, tô tentando meditar aqui, eu tô pensando no negócio há mais de 10 minutos aqui, eu nem sei nem o que eu tava pensando. É a mesma coisa. É isso que representa quando no trem do filme os personagens pegam suas malas e saem. Ou então bem longe você vê uma casa, uma estrutura, você vê as pessoas conversando e aí passa bem rápido. É isso, aquele momento de concentração, aquele momento de persistência que seu cérebro traz coisas, a sua mente quer falar sobre alguma coisa, e você, ao invés de tentar bloquear, ao invés de tentar controlar, você só observa e deixa eles saírem, deixa eles acontecerem espontaneamente, e logo depois você vai estar sozinho, sua consciência e seu reptiliano, e seu mamária e a sua sombra também, você está no trem. Então, se Chihiro manter a concentração dela, ela chega no objetivo, e ela faz isso. Quando ela chega, já é noite, é claro, porque noite representa a consciência do subconsciente. Quando ela chega lá, ela vê uma casa. E nessa casa ela encontra Zaniba, que é a irmã de Yubaba. Zaniba é idêntica a Yubaba, porque é a mesma pessoa, todo mundo é a mesma pessoa, mas Yubaba tem uma diferença principal, que Yubaba tem um grande castelo, ela é o dono, ela coordena tudo, enquanto que Zaniba tá lá na casinha dela, humilde, sabe fazer as magias dela, sabe fazer, tem suas ferramentas, a casa é organizada, é boa de viver. E aí, ela vai, se apresenta e dá um trabalho para o No Face, para o hamster e para o passarinho. Essas três partes começam a tecer um tecido que no final vai ser o prendedor de cabelo que ela vai colocar atrás da cabeça dela, ou seja, vai ser um ensinamento no futuro em que ela vai levar com ela, mas vai ser bem atrás da mente, algo que ela sabe, mas não precisa estar sempre trazendo. Você não precisa pensar, velho, como é que eu estou colocando no Face da minha vida para trabalhar? Não. Você aprende a fazer isso uma vez, deixa ele trabalhando lá e esquece. Não precisa mais pensar nisso. Bota assim atrás do seu cabelo e prende, é isso. Assim que isso acontece, ela recebe uma informação. Nada que você experienciou, nada que você aprendeu, você vai poder esquecer. Então, se você já soube o nome de Haku, então você ainda sabe, é só questão de achar. E isso é um dos princípios da hipnose, aquilo que você não consegue lembrar, você vai na hipnose, entra em transe e você consegue acessar esses lugares. E nesse caso, Chihiro conseguiu acessar um trauma que aconteceu na vida do indivíduo. Quando esse indivíduo era menor, era jovem, ele caiu no rio, ou ela, e perdeu o sapato dela. Perder o sapato, como a gente já estabeleceu, significa perder a consciência, de certa forma, perder o contato com a natureza, com o nosso controle mesmo. Então, ela perdeu o controle. No rio da vida, não necessariamente, não pense no rio literalmente, mas pense no rio como um rio da vida. Aconteceu alguma coisa, algum desastre às vezes, que você perdeu o controle, você caiu no rio, mas no final das contas você caiu seguro, tudo deu certo, tudo aconteceu do jeito que deveria. Você pode ter ficado ansioso ou ansiosa, pode ter trazido um pouco de angústia, mas no final deu certo. Então, essa sensação, esse conhecimento de que o mundo está trabalhando para te fazer sobreviver, para te fazer feliz, para que as coisas deem certo, é um guardião seu que você deve usar como um guardião, como uma entidade externa que te ajuda. E não como uma coisa de você que você pode usar e manipular e fazer trabalhar e forçar, tirar o nome dele para que ele trabalhe para você. Não é assim. Você tem que integrar. E aí Chihiro, a parte consciente, se lembra desse fato de que ela caiu no rio, de que ela perdeu consciência, de que ela foi salva, e aí ela implementa isso no jeito de navegar o mundo. Então agora, quando você estiver navegando o mundo conscientemente, você vai ter esse conhecimento. E você vai poder usar isso a seu favor, mas não como um servo, mas como um companheiro. Então essa é a mensagem do filme. No final, ela ainda tem que achar os seus pais. Ela vem com a resposta, velho. Ela vê vários porcos lá expostos. Ela fala,
nenhum desses aqui são os meus pais. Ou seja, eu não sou os símbolos da minha mente. Se eu acho que eu sou só um sistema, se eu acho que eu sou só um blob, um monte de carne, um monte de células que não serve para nada, só um animal, isso é totalmente uma ilusão, porque não é verdade. A verdade é que essa simbologia não é a verdade. A simbologia mental, todos esses espíritos, essas estruturas, não é o que é, são só formas de manipular uma ideia. E são ideias difíceis para manipular a consciência com argumentos. Eu levaria páginas, páginas de argumentos e artigos científicos para conseguir falar as mesmas coisas que eles falaram, que o Estúdio Ghibli falou, que o Miyazaki conseguiu passar pra gente em menos de 2 horas. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse ponto de vista. Na próxima vez que você assistir o filme, tenta ver com esse ponto de vista e você vai reparar que tudo faz sentido. Então é isso, muito obrigado por assistir. Esse foi um vídeo mais longo, mas é algo que eu gosto muito de pensar sobre. Então, por favor, deixe seu comentário aí se você gostou. E tenha uma ótima trip.